Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição, dessa vez a lição de sábado, que tem como tema pecado na igreja. Vamos entender mais sobre como é que a gente pode lidar com essas questões, porque a gente vai ter que lidar como igreja, a gente é feito de gente, né? Então a gente acaba pecando, mas a gente tem formas aí de lidar, conselhos de Paulo que a gente pode colocar em prática na nossa vida. Estou aqui com o Daniel, que vai ajudar a gente aí nesse estudo. Tudo bem, Daniel? Tudo bom? Muito bom estar com você, Sarinha. Estar com meu amiguinho também, que vai ser apresentado daqui a pouco. E eu fico feliz que a gente tenha essa oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho e, enfim, sem spoiler. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo também. Tudo bom, eu finalmente aceitei vir gravar o podcast. Sejam muito bem-vindos. E aí a gente começa a lição de sábado vendo o verso para memorizar, que está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados a preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Esse é um verso que vai nortear o nosso estudo, né? E é um verso bem forte, porque fala que a gente não pertence a gente mesmo, né? Então a gente, quando vai agir, a gente não pode agir para nós mesmos. A gente tem que agir pensando que o nosso corpo não é nosso, é do Espírito Santo. E aí a lição vai começar falando que o nosso cérebro aprende muita coisa, né? Tudo que chega, a gente às vezes assiste um filme, ou enfim, tem conversas ali que a gente acaba esquecendo, mas o nosso inconsciente vai acabar guardando, né? Essas coisas vão sendo absorvidas e que isso vai influenciar no nosso modo de agir, né? Assim, eu estava pensando agora que tem uma questão muito sensível entre mente e cérebro, né? Então, de certa forma, a mente, ela é o resultado de todas as ligações cerebrais. O cérebro é corpo, né? E se o nosso corpo pertence ao Espírito Santo, nosso cérebro pertence ao Espírito Santo e a nossa mente também precisa pertencer. Então, tudo aquilo que a gente ingere, entre aspas, a gente ingere, seja através de filme, através de música, através dos ambientes que a gente frequenta, também está falando aqui, né? O nosso cérebro é uma esponja. Então, o nosso corpo ele é uma esponja de onde a gente frequenta, né? Exato. E aí, inclusive, vai falar também que como cristãos a gente é muito influenciável, né? E aí a gente pensa, tipo assim, não, vou me batizar, e aí depois que eu subir das águas vai dar tudo certo, vou ser aquele cristão padrão, né? Que não faz nada de errado, mas na verdade não é assim que funciona. Na prática, a gente acaba sendo muito mais suscetível, muito mais influenciável do que a gente imagina, né? E aí, às vezes, a gente tá com um grupo de amigos que não tem nenhum adventista, às vezes eu tô na faculdade e eu me pego, tipo assim, falando de coisas que eu não deveria estar falando, tipo... Sim. Sara, por que você tá falando isso? Sabe? Tipo assim, porque tá todo mundo falando ali. Então, a gente é super influenciável e a gente precisa entender isso para poder saber como lidar, né? Porque a gente também não pode deixar as coisas ruins do mundo acabarem invadindo o nosso caráter, né? Que pertence ao Espírito Santo. É uma coisa muito interessante que uma vez eu escutei um professor falando que a teoria é muito linda, né? Mas quando a gente vai ver a prática, a teoria é outra. Porque a gente tem que ver como as coisas de fato funcionam, né? A gente vê ali o conhecimento empírico. E é muito interessante que a gente não precisa necessariamente, né? O ateu ele não precisa ler a Bíblia para ele concordar que, dependendo do meio que a gente está, a gente é influenciado, ponto. Né? Nós somos seres sociáveis, a gente não é uma ilha. E tem aquelas citações famosas: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, você é a soma das 5 pessoas mais próximas. São várias, né? E tudo converge para esse caminho de influência, né? E, de fato, até onde a nossa identidade é realmente nossa ou ela é um reflexo das influências que a gente teve ao nosso redor. E é muito importante agora a gente trazendo para a igreja para a gente se policiar quanto a isso. Porque eu mesmo, né? Quantas vezes que eu não me via falando certas coisas que não estavam nas Escrituras, mas que estavam de segunda a sexta do meu comportamento ali na faculdade, no trabalho, no colégio, enfim. Então, realmente, é uma coisa para a gente se policiar quanto a essas proximidades, né? Quem que a gente coloca mais próximo da gente? Exato. E aí a gente vai ver, tipo, inclusive exemplos dentro da igreja, na história, né, da igreja, que acabaram mudando a igreja, justamente parecido com o que você falou, por influências externas, né? E aí a lição traz o exemplo do domingo. Tipo assim, quando que a igreja começou a guardar o domingo? Assim, alguém inventou, veio da cabeça de alguém? Foi influência da cultura que estava ali, enfim, o imperador quis meio que agradar todo mundo, e aí, enfim, aquilo acabou vindo de uma cultura pagã para dentro da igreja e contaminou todo mundo. Então, assim,
nós, como igrejas, também estamos suscetíveis e a gente precisa abrir os olhos para isso. Óbvio que a gente vai ser influenciável porque nosso caráter é moldado assim, né? Enfim, ao longo da vida a gente vai aprendendo várias coisas com os nossos pais, com os nossos amigos e tudo mais, e a gente vai construindo a nossa vida desse jeito. Mas eu acho que a chave é justamente a gente tentar ao máximo se cercar de coisas boas, né? E aí a gente vai ser moldado a partir dessas coisas boas que a gente se cerca. Uma coisa que eu percebo é que tem uma diferença entre você querer estar na borda da igreja junto do mundo e você querer fazer parte do centro, né? Tem aquela música Seja o Centro. É a gente querer estar próximo do centro da vontade de Deus e a gente tá na borda, assim, até onde eu posso ir, né? E continuar sendo cristão. Eu acho que o grande perigo é você querer estar na borda para você não perder a proximidade com o centro, mas não perder o que o mundo te oferece. E você acaba que não tem nenhum dos dois. Você não tem plenamente o centro e nem aproveita o que está fora da borda. A pessoa quer ser o maior no mundo e o menor no céu. Só de estar lá tá bom. Eu vou ser o último da fila, mas deixa eu Exato. aproveitar um pouquinho. Aí não dá, né? É a mornidão, né, da igreja de Laodiceia, que a Bíblia, enfim, a profecia já fala, né? Nem tão quente, nem tão frio, né? Sim. Ficar aqui no meio do caminho que vai dar certo. Mas, enfim, né? Não é o que Deus quer pra gente. Justamente que ele fala que vai vomitar da nossa boca, da boca dele, né? Então, a gente não pode, de jeito nenhum, ficar nessas bordas aí que vocês falaram. E aí a gente aprende, inclusive, que essas questões todas, elas não são um problema da igreja de agora, né? É um problema que vem lá da igreja de Corinto também. Paulo também teve que lidar com isso, e aí ele fala sobre temas em 1 Coríntios, dos capítulos 1 ao 4, né? Fala sobre imoralidade sexual, ações judiciais entre irmãos, né? Irmãos tendo questões judiciais contra outros irmãos. Prostituição, casamento e vida de solteiro, e são questões que a gente vai tratar nas outras lições também, né? Então, como os padrões do mundo afetaram a igreja de Corinto e como que a gente pode entender como os padrões afetam a gente hoje, né? E uma coisa que eu acho interessante é que se a gente voltar, né, para a época de Corinto, a gente, vamos supor, didaticamente, a gente foi transportado para aquela época. A gente iria estranhar tudo, né? Não teria celular, não teria tecnologia, não teria um monte de coisa. Mas uma coisa muito semelhante seria o coração do homem, né? Seria movido ainda por paixões, por desejos, por vaidade, por necessidade de poder. Então, assim, a única coisa que há mais de 2000 anos atrás não mudou, e muito mais tempo do que isso, e não vai mudar, é o coração do homem. Então, é realmente muito importante a gente conhecer o nosso coração para a gente conseguir dominá-lo, não pela nossa própria força, mas entendendo esse mecanismo e dando a vez para quem pode suprimir, né, essas paixões. É verdade. Então, ao longo da semana a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, então te convido a estar com a gente aí nas próximas lições. Marcos, você pode fazer uma oração para a gente concluir esse estudo? Okay. Senhor, muito obrigado porque nós estamos aqui fazendo uma coisa que certamente é da Tua vontade, Pai, meditando sobre a Sua palavra. Nós que estamos aqui e aqueles que estão assistindo este programa que está sendo gravado. Pai querido, ilumina as nossas mentes, faça com que a Sua palavra, Senhor, ela fique clara e que nós sejamos vasos, Senhor, da Tua vontade sobre a vida daqueles que decidirem, Senhor, se aprofundar nos estudos da lição da Escola Sabatina. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Quero te dar um recado muito importante. Se inscreve no nosso canal, liga o sininho também para poder não perder nenhum estudo. Essa semana a gente vai estudar todas as lições, então acompanha aí. Segue a gente também no Instagram, @adventista_caxambi, para poder ficar por dentro aí de todos os conteúdos que a gente for postando por lá, pra gente conversar também. Enfim, fica à vontade para colocar aí nos comentários o que você achou da lição de sábado. E é isso. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, até amanhã.